do que foi ministrado anteriormente na quinta-feira. Só não vale a Maionese, que a Maionese não estava aqui no culto, amém? Mas hoje ela está, em nome de Jesus, né? Para que nós venhamos compartilhar o Evangelho do Senhor. Alguém lembra do personagem que eu falei quinta-feira passada? Alguém lembra? O irmão está precisando de oração aí, né? As dores, né? Do corpo, do joelho, da coluna, né? Deus vai dar graça. Irmão, lembra? Ninguém lembrou? Lembrou lá, quinta-feira passada? Lembra não, lembra? Não estava preocupado com os mosquitos, os bichinhos que estavam voando. Lembra não? Lembra não, Val? Se você está lembrando das coisas. E hoje, domingo? Foi o mesmo. Eu li Atos também. Está por aí. Algum irmão lembra pelo menos de um personagem? Eu falei de vários personagens na quinta-feira. Falei de um discípulo também de Jesus. Quem que era? Ó. Quem lembrou, né? Pelo menos Pedro, né? De Pedro lembrou de Pedro, né? Mas do outro personagem que foi curado, ninguém lembrou o nome dele. Lembrou. Como é que é o nome? Enéas. Tá vendo? O irmão que está dentro de casa, a gente pergunta, não sabe. Foi pregar, né? Responde aí, pastor. Também. Enéas, né, irmão? Esse nome é muito complicado para lembrar. Então é isso. Os irmãos encontrou Atos 9:36. Vamos ler aqui o texto da Bíblia Sagrada. Vai dizer assim a palavra do Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. E esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, o que aconteceu com ela? Morreu. E tendo-a lavado, a depositaram no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não demorasse em vir ter com eles. Só até aqui. Tome seu assento, glorificando aquele que é digno de toda a honra e toda a glória em nome do Senhor Jesus. Quero falar aqui a respeito de Dorcas no dia de hoje. Podemos dizer que o título vai ser Dorcas, a discípula de boas obras. Alguém que já ouviu falar de Dorcas? Ou Tabita? Alguém? Já viu algum filme? Já leu a Bíblia? Viu a Record? Uma série? A série está cheia de série aí, né? Eu já falei de Dorcas aqui, mas eu falei algo bem rápido. A maioria já ouviu falar de Dorcas, né? Enéas. Vem aí, irmão. Vem aí, né? Conhece a palavra. Então vamos aqui entender. Enéas, eu havia falado quinta-feira anteriormente, mas como muitos não se lembram, eu vou fazer uma revisão. Tarefa de casa. Enéas, ele era um homem paralítico. Quantos anos ele estava paralítico? Alguém sabe? Quantos anos? 8 anos. 8 anos paralítico. E a Bíblia vai dizer que Pedro estava em Lida. Ele estava em uma cidade chamada Lida. E aonde haviam alguns santos. Santos aqui nesse contexto significa pessoas cristãos, crentes, pessoas que adoravam a Deus, serviam ao Senhor. Então Pedro estava rodeado de pessoas crentes. Só que muitos dos crentes iam para a igreja, mas não eram convertidos. Isso eu vou explicar para você. Pastor, tem crente que vai para a igreja e não é convertido? É o que mais tem. Olha aqui para mim, preste atenção. O que mais tem é crente na igreja é convertido. Porque o Evangelho que Jesus pregava, o Evangelho que Jesus prega, até nos dias de hoje, que nós representamos a Ele, nós representamos a Cristo aqui na terra, somos a representatividade de Jesus, dando continuidade àquilo que Ele começou. E Jesus ele pregava um Evangelho que transformava caráter. O Evangelho que Jesus pregava não era o Evangelho
de riqueza, de honra, de glória. Não era esse evangelho. Se você está escutando esse evangelho, você está enganado. Você não está na Bíblia. O verdadeiro evangelho que Jesus pregava era o evangelho de transformação, de renúncia, o evangelho de arrependimento, o evangelho de conversão. Se você pegar a palavra conversão, significa mudar de rota, mudar de doutrina, de comportamento, mudar de um estado para o outro, mudar a sua mentalidade. E quando Jesus pregava, para aqueles que eram convertidos, eles mudavam de vida, eles mudavam de atitude, eles mudavam de caráter. O evangelho transforma caráter, o evangelho não transforma a sua situação, mas transforma o seu jeito de agir, o seu jeito de pensar, o seu jeito de falar, as suas atitudes, as suas ações. E isso acarretará bênção sobre a sua vida. E aquilo que você fazia de errado, você começa a fazer certo. Se você enganava, você já não engana mais. Se você mentia, você já não mente mais. Se você trapacear, você não trapaceia mais. Você faz aquilo que é certo, você é justo, você é íntegro, você desvia do mal. Você se torna um seguidor de Jesus. Amém? Até aqui? Então o evangelho era esse. Só que linda, o povo ia para a igreja, o povo era santo. Já expliquei isso aqui, que é santo separado. Mas tem muitos santos que não são convertidos. É separado de Deus, mas vive uma vida errada e vive uma vida de engano. Então Pedro já estava batizado, aqui Pedro já era diferente. Não era aquele Pedro lá de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João. Aqui era Pedro de Atos, o Pedro transformado, o Pedro batizado, o Pedro convertido. E a Bíblia diz que Pedro andava na cidade. Lê o texto, ele passeando na cidade, 32. Pedro estava passeando. Quando o texto diz, o autor vai escrever que Pedro estava passeando, sabe o que é passeando que o autor está dizendo aqui? Em outras traduções, nas entrelinhas, o autor está dizendo assim: Pedro estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Porque crente que é crente não anda à toa, anda. Crente que é guiado, que é cheio do Espírito Santo, ele não anda à toa. Ele anda guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele anda direcionado. Ele vai com propósito, ele não perde tempo. Jesus perdia tempo? Não, porque a vida de Jesus era muito rápida, ele tinha que fazer as coisas de forma rápida, então ele não perdia tempo, ele era guiado pelo Espírito Santo. E se nós somos seguidores de Jesus, se nós somos discípulos, o mesmo Espírito Santo que estava nele está em nós. Então nós andamos guiados por Deus, pelo Espírito Santo. Não, porque ele estava passeando, sendo guiado. E a Bíblia diz que achou ali dá um contexto estranho. Foi achado ali um homem. O que é achado? Aí estava lá. Achado, o que significa achado para você? Eu achei uma moeda ali de 50 reais, de 50 centavos, R$1. O que achou? Estava ali jogado, estava ali parado, não era? Não dá esse contexto? Não dá um ar estranho? Foi achado? Então significa que aquele homem, ele era um homem que vivia dentro da igreja? Não, mas levaram ele lá. Aí aqui vai ter vários contextos que você pode imaginar. Porque eu começo a ler a Bíblia, eu começo a imaginar a história, eu começo a entrar na história. Quando você lê a Bíblia, você entra na história, você pensa, foi achado? Como assim foi achado? Colocaram ele lá no meio do caminho. Às vezes ele não era crente, mas assim, meu irmão, vamos para a igreja. Quem sabe você pode ser curado lá? Vamos para a igreja, quem sabe Deus pode mudar a sua vida? É mais ou menos assim. Ele foi chamado para ir no culto. Vai ter um homem lá, tem um homem que está andando na cidade, ele é discípulo de Jesus, ele é cheio do Espírito Santo, e aonde ele vai tem cura, aonde ele vai tem milagre, aonde ele vai tem transformação. Quem sabe esse homem te olha lá e te cura e te tira dessa cama? Foi mais ou menos assim, fizeram um convite para ele. Pastor, mas o homem era paralítico, teve que levar ele lá, não sei. Teve que levar ele. Paralítico anda? Movimenta? Tem locomoção? Não levaram ele. Só que tem irmão que faz uma dó. Você dá uma de coitado. Ninguém vem aqui na casa. Pastor, estou tão doente. Aí tem uns irmãos que dá uma de coitado. Por que dá uma de coitado? Querendo ajuda. O irmão está quase falando assim: ô, me ajuda. Só que o irmão vai dar uma de coitado. Só que Jesus não quer abençoar coitado, quer? Deus quer transformar a sua vida.
Jesus não quer só te curar, Ele quer te curar o seu corpo e a sua alma. Só que a cura, quando existe o dom da cura, a cura ela faz o que no nosso corpo? Ela cura só o corpo? Tem cura que Jesus vai curar só o seu corpo. Enéas foi curado só o corpo? Sim. Ele não era paralítico? Pedro, cheio do Espírito Santo, olhou para ele e falou assim: ó, Enéas, Jesus te cura. Não foi isso que ele disse? Não foi isso que ele falou? Jesus te cura. Quem que deu a cura para ele? E Jesus te sara. Quem que deu a cura? Jesus. Pedro está falando assim: não é eu que estou te curando, é Jesus que está te curando. Só que tem gente que vem para o culto só para ser curado. Tem gente que vem para a igreja só para receber a bênção. Tem gente que vem para o culto procurando um relacionamento. Tem gente que vem para o culto procurando uma bênção financeira. Tem, não tem? Tem gente que vem para o culto não por causa de Deus, mas por causa do que Deus faz. Não o que Deus é o que Ele representa na nossa vida. Aquela pessoa não vai ser convertida, ela vai lá só para receber a. Então tem muitos Enéas aí. Tem muitos Enéas dentro do nosso tempo. Tem muitos Enéas da igreja. Pastor, qual que é o Enéas? Eu estou trazendo a outra versão de Enéas. Eu estou trazendo o Enéas que se dá de coitado, o Enéas que as pessoas têm que implorar para ele vir para a igreja, aquele Enéas que vem só para receber a cura, só para receber o milagre. Agora os Enéas que vem só para receber cura e milagre. Os Enéas que vem. Ele vem no culto de ensino? Ele vem no culto de palavra? Ele vem no culto de libertação? Vem, igreja? Os Enéas que eu estou falando? Agora ele vem no culto da bênção? Ele vem no culto de profecia? Ele vem no culto de revelação? Aí ele vem, né? Ele vem no culto de festividade? Que depois do culto vai ter um lanche, um jantar, um almoço, ele vem? Vão lota a igreja de Enéas. Aquele que nós falamos assim: rapaz, esse irmão vem no culto de ensino, o irmão vem no culto de palavra, mas o culto de festa, o culto de revelação, o culto da bênção, o culto da chave da casa própria, né? Porque esses cultos assim, tem uns nomes assim: chave da casa própria. Já viu os cultos que tem esses nomes? Quem aqui já viu? Será que é só eu que estou vendo esses cultos, gente? Tem mais gente que está vendo esses cultos, não? Culto da casa, chave da casa própria, não tem? Culto da prosperidade. Tem, irmão, que mais tem? Pastor, por que ele tem esse sistema? Para chamar a atenção do povo. Para falar assim: oh, pelo amor de Deus, vem no culto. Aí Jesus precisa disso? Jesus precisa falar assim: oh, pelo amor de Deus, vem no culto. Deus precisa disso? Não, vem quem quer. Aqui é dois cultos: libertação e culto da família. Está vendo que está cheio de igreja? Está lotado, tá? Agora deixa ser um culto da bênção, o culto da chave própria. Essa igreja está lotada, não cabe de gente. Porque tem muitos Enéas que são assim. Por que eu estou falando muito sobre Enéas? Eu vou entrar já no tema de Dorcas. Olha o 35. Vou fechar aqui a parte de Enéas. E viram todos, olha o verso 35. E viram todos que habitam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao. Olha a revelação desse versículo que Jesus me deu. Preste muita atenção para você entender isso aqui. Enéas, a Bíblia diz, você acabou de ler o texto. No texto está escrito que Enéas se converteu. No texto que você leu, está escrito: Enéas se converteu. Então Enéas, às vezes não, Enéas foi curado. Enéas foi curado e pode ter sido que ele não se converteu. Preste muita atenção aqui. Cura converte alguém? Você pode vir aqui com uma doença que não tem cura, um câncer, algo que os médicos falam assim: pode levar para casa que você vai morrer em casa. Não tem cura. Eu não sei nem que doença é essa que você tem. Mas está tendo aí doença que os médicos nem sabem o que é. É verdade ou não é que eu estou falando? Pode levar para casa aí, mas eu não sei quantos dias você tem de vida, não. Se você tem uns que ainda falam assim: se você tem algum Deus, você serve alguma coisa, clama a ele e vê se ele faz alguma coisa, porque eu não posso fazer nada por você. É assim, não é que os médicos falam: não tem jeito mais. Clama ao seu Deus aí, quem sabe tem misericórdia. Então a cura, tem gente que vai vir para o culto só para ser curado. Tem gente que vai vir para o culto só para receber uma casa própria, um carro, um casamento. Aí já viu aquele irmão que conquista o que ele quer, o que ele faz?
Ele continua vindo na igreja? Ele consegue que aí faz o quê? Vai embora, irmão. Resolveu o problema dele, vai embora. Ele não precisa mais de Deus, não é assim? Não é assim que é o que mais tem? Quem que tem um parente que vem para a igreja só quando o negócio pega assim? Ele vem para a igreja, o parente vem na igreja, pede oração, aí Deus vai, faz, Deus ainda tem misericórdia, Deus vai lá, cura, Deus faz alguma coisa. Aí tem parente que pergunta mais, nem conversa mais com você. Aí depois que o trem aperta de novo, ele manda mensagem de novo. Alguém tem algum parente assim? Ninguém tem esse parente assim? Só eu tenho? Ah, tá. Só tem vários. Um parente assim, que na hora que o trem aperta. Conhecido, né? Vamos colocar parente conhecido, quem tem? Aí, tá vendo? A maioria. Meu Fernando tem não? Tem não, meu Fernando? Não, pastor, é só irmão marido dos meus filhos, graças a Deus, né, meu Fernando? Não tem problema nenhum. Então, o que mais tem isso aí, irmão? Vamos lá, a Enéas foi curado. Ele se converteu? Mas para Deus, pastor, mas Enéas não era homem de Deus. Enéas não era crente. Por que ele foi curado? Aí você pergunta, Deus, por que o senhor curou o ímpio? Deus não cura ímpio também? Cura ou não cura? Você se perguntar por que Deus curou esse irmão que é ímpio e às vezes um justo, o que está na igreja, às vezes Deus não cura? Já pensou, já passou na sua cabeça aí? Ou nunca passou? Vou te falar agora. Quando Enéas foi curado, todo mundo viu, sim ou não? A Bíblia diz que todos viram. Foi algo notório, algo visível. Todo mundo estava vendo lá. E o que aconteceu depois? Quando eles viram Enéas foi curado, o que aconteceu depois? No final do versículo, o que aconteceu com o povo? Leia a Bíblia. O que aconteceu? Para Deus, o que valeu? Bom, preste atenção, vocês são inteligentes. Para Deus, o que valeu? A cura de Enéas ou a conversão do povo? Ah, vocês é crente, graças a Deus, irmão. Só de pensar nisso. Para Deus, o que foi mais importante? A cura de Enéas ou a conversão do povo ao Senhor? Então, para que Deus curou Enéas? Por que Deus curou Enéas? Deus curou Enéas por causa de quê? Para as pessoas vissem e fossem salvas e convertidas. Qual foi o meio que Deus usou para a conversão do povo? A cura de Enéas, o milagre de Enéas. Você entendeu? Para Deus, Deus pode curar muito ali, mas o resultado para Deus foi melhor. As pessoas se converterem. Para Deus, a cura é algo simples, mas o mais difícil é as pessoas se converterem ao Senhor. O mais difícil que tem é a conversão a Deus. Então, curar para Deus é fácil, fazer milagre para Deus é fácil, mas o mais difícil é o pecador reconhecer que ele é falho e precisa da presença de Deus e se converter dos seus maus caminhos. Então, para Deus, Jesus saiu ganhando. Deus deu a cura para aquele homem, mas o resultado foi a conversão. Então Deus vai usar os meios dele. Ninguém vai entender os meios do Senhor. Deus pode curar o bêbado, o ímpio, alguém que nem precisa. Enéas às vezes nem precisava, não era merecedor da cura. Ele era merecedor da cura? Ele merecia aquela cura? Não. Você merece a presença de Deus? Nós não merecíamos. Nós não merecíamos a salvação de Jesus, mas Jesus morreu por nós. O amor incondicional, o que é o amor incondicional? Mesmo eu não merecendo, Ele fez por mim. Mesmo eu não amando Ele me amou primeiro. É o que a Bíblia diz. Então Deus vai usar os meios dele. Deus pode curar alguém, para aquela pessoa ver aquela cura. Rapaz, eu conheço esse cara é assim, ele é da bagaceira, ele é do pecado, Deus curou ele, eu vou me converter. Porque se Deus curou esse homem ali, ele pode mudar a minha vida. Se Deus curou esse cara que roubava, que matava, que prostituía, quanto mais ele pode mudar a minha vida. Então a conversão de Deus é o resultado que Deus quer para as nossas vidas. Amém até aqui? Posso passar para outra pauta? É muita coisa hoje, é muita informação hoje, você tem que pegar isso aí. Não entendeu? Vê o culto no YouTube depois. Acho que um ou dois deve ver, né? Tem alguém que vê ainda? Sabe que tem alguém que vê? Será que tem alguém que vê? Se eu ver lá, se eu sei que não vê lá. Se eu ver um futebolzinho, um negócio assim, né? Vai lá. Vamos lá, vou falar de Dorcas. O que é Dorcas? Qual que era o título de Dorcas? Dorcas era o quê? Versículo 36. Vai dizer: e havia em jogo uma. Cadê a igreja comigo?
Qual que era o título de Dorcas? O que é discípulo? O que é discípulo? Seguidor de quem? De Jesus. Dorcas era discípula, chamada Tabita, que se diz Dorcas. Eu vou falar Dorcas, que para mim é mais fácil. Pode ser então Dorcas? Todo mundo concorda? Vou falar Dorcas. Na sua cabeça, se você quiser o Tabita, você pode falar Dorcas, você fala Tabita na sua cabeça. Tem um que falou assim: não, pastor, o outro não vai Dorcas. Eu ensaiei Dorcas, não posso TDAH. Dorcas, amém? E essa estava cheia de boas obras e esmola que fazia. O que é uma pessoa cheia de boas obras? É uma pessoa que faz o bem? É uma pessoa mansa e humilde? É uma pessoa que ama o próximo? É uma pessoa que se doa ao próximo? É uma pessoa gentil, paciente, benevolente, amável? É tudo isso aí que eu falei. Olha que interessante. Boas obras e esmola. Olha que interessante. Essa mulher era um nível assim, ó. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Já viu quando o tempo está muito frio? Você está andando na rua, você está com um casaco de frio. Preste atenção. Você está com um casaco de frio. Você passa na rua, vamos colocar assim para você entender. Tem um morador de rua ali. Ele está tremendo de frio. Ele está morrendo de frio. Você está com casaco. Aí o Espírito Santo fala com você. Fala assim: sabe esse casaco que você está usando? Dá para ele. Aí você vai rebater, fala assim: gente do céu, estou na carne, acabei de ouvir uma voz agora dentro de mim, falando que aqui está no casaco. Aí o Espírito Santo vai falar assim: esse casaco você tem condição de comprar outro. Você tem dinheiro, você tem cartão, você pode passar na loja, mas ele não tem. Ele não tem condição, ele não tem ninguém por ele. Mas eu estou tocando em você, porque eu sei que você é Deus certo. Pega esse casaco e dá para ele. Aí se você serve Deus, se você está ligado com Deus, você vai fazer o quê? O que você vai fazer? Você vai pegar o casaco e vai dar para aquele homem. Vai falar assim: ó, Deus mandou te dar esse casaco para você se esquentar no frio. Deus te abençoe, eu fiz aquilo que Deus mandou, amém, Deus, obrigado. Você vai seguir seu caminho. Ela era nesse nível. Ela era uma mulher que se doava. Às vezes ela tirava do dela para dar para o próximo. Quais são os dois mandamentos que Jesus falou? Amar a Deus acima. E o segundo? Amar o próximo como a ti. Essa mulher seguiu os mandamentos do Senhor? Com certeza. O que é a coisa mais preciosa aqui na terra, que não tem como voltar atrás mais? Não. É isso aí que você fez aí, pastor. Mas não lembra. Qual que é a coisa mais preciosa nessa terra, que não tem como voltar atrás mais? Hã? Fala mais alto. Tempo. E o que essa mulher fazia? Ela doava o tempo dela. Ela fazia roupas. Ela costurava. Ela pegava aquilo que não volta atrás e se doava ao próximo. É a mulher generosa, a mulher cheia de boas obras. Sabe o que é a pessoa cheia de boas obras? O que Tiago vai dizer? A fé sem obra. Essa mulher ela tinha fé e tinha obra. Tem crente que tem fé, mas não tem obra. Tem crente que tem obra, mas não tem fé. Sobe no altar, prega a Bíblia, mas não acredita naquilo que prega. Fala sobre o céu, não acredita no céu. Fala sobre o inferno, não acredita no inferno. Fala sobre o Espírito Santo, ele mesmo não acredita no Espírito Santo. Você tem que acreditar no que você prega, meu irmão. Se eu subo nesse altar, se eu estou falando da Bíblia, se eu estou falando da palavra de Deus, eu tenho que crer naquilo que estou falando. E não é só crer, eu tenho que ter obras. Vocês estão ouvindo isso aí, vocês estão me ouvindo aqui. Se subir alguém aqui no altar, seja sincero, sobe alguém aqui no altar, está pegando a Bíblia e não tem boas obras, vai surgir efeito a mensagem daquela pessoa para você? Você fala assim: rapaz, esse cara está pior que eu, está pregando, está assim. Vai sentir efeito a pregação dele? Às vezes para quem não conhece vai, mas para quem não conhece, ou para quem conhece aquela pessoa, conhece a vida dela, conhece as obras dela, vai surtir efeito? Você vai acreditar naquela pregação? Não.
Por isso que a Bíblia diz que quando você vai para o diaconato, primeira coisa, boa reputação. Tem que ser pessoa de boa índole, pessoa de bom caráter. Porque quando você subir no altar, expor a palavra de Deus, as pessoas que estão sentadas aí ouvindo você, elas têm que ver quem você é primeiro na presença do Senhor. Rapaz, esse homem é crente, esse homem ora, esse homem é um homem abençoado, eu conheço ele, eu sei que esse irmão é, e eu sei que ele está falando a verdade. Vai ter efeito a pregação dele, vai ou não vai? E as pessoas serão salvas, convertidas, e vão se aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Então você tem que ser boas obras. Aí tem um monte de gente que sobe que prega tudo bonito, mas não vive o que prega. Então essa mulher era uma discípula cheia de boas obras. Só esse texto aqui já posso pregar meia hora, 40, só isso aqui. Por quê, pastor? Porque ela tinha boas obras. Ela falava e as pessoas conheciam o que ela fazia. Aquela mulher era uma mulher respeitada. Aquela mulher, aonde ela batia, as portas se abriam, porque todo mundo conhecia o caráter daquela mulher, todo mundo sabia a integridade daquela mulher, todo mundo olhava para ela e falava assim: essa mulher é uma discípula de Jesus, essa mulher é uma serva do Senhor, essa mulher, ela pode ser pequena aqui na terra, mas no grande, no céu ela é grande, no céu ela tem um nome, no céu o Senhor abona o que ela faz. Amém? Então até aqui, vamos passar por um versículo. Versículo 37. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, vamos lá, Enéas era paralítico, ele morreu. E a discípula de Jesus de boas obras, ela ficou enferma. O que aconteceu depois? Pastor, para você ver que a Bíblia é complexa. A Bíblia não dá um nome na cabeça da gente. Mas a mulher serva de Jesus, olha que presta aqui comigo. A mulher serva do Senhor, cheia de boas obras, dava esmola, doava o tempo dela, seguia a palavra, uma mulher de oração, só de boas obras, era uma mulher. Boas obras. Isso significa para nós que essa mulher orava, essa mulher tinha vida com Deus, tinha vida no altar, tinha obras, tinha fé, era cheia do Espírito Santo, ela intercedia com o povo, ela ajudava o próximo, e ela ficou enferma aí. Não é injusto isso? Fala a verdade, não é injusto? A mulher justa morre, o homem é paralítico, não serve a Deus, é curado. Não dá uma na cabeça da gente? Rapaz, eu estou servindo ao Senhor, eu estou passando essa luta. Aquele vizinho meu lá é perturbado, é endemoniado, aquele vizinho meu lá rouba, passa perto de todo mundo e tudo dá certo para ele. Você já passou? Alguém já fez essa análise? Conhece alguém que é ímpio, que não é servo do Senhor, que não é justo, que você sabe que faz tudo errado e tudo dá certo para ele? E se é servo do Senhor, você passa luta? Às vezes você ainda comer em casa. Já pensou na sua cabeça aí? A gente, rapaz, eu estou adorando a Deus, eu estou indo para a igreja, estou me sacrificando. E tudo está dando errado. A mulher ficou enferma e morreu. Aí já viu aquele irmão que está dentro da igreja? Faz tudo certinho e a pessoa fica doente. O que as pessoas, o que os cristãos falam? Rapaz, essa mulher ficou doente assim do nada. Estava pregando mesmo uma bênção da igreja. O que os crentes vão falar? Ó, fazer uma encenação. Vamos vai chegar no outro. Você viu, irmão? Ela ficou doente lá. Pois é, rapaz, você viu? Ele fala nada não. Não, mas fala aí o que é. Deus te mostrou alguma coisa? Deus falou com você? Não vou falar não. E se eu falar, eu vou falar para você, vamos falar que eu sou fofoqueiro. Não, mas você vai falar para mim só eu vou ficar sabendo. Fala aí o que Deus falou aí, irmão. Pai, quero falar para o pecado. Pecado, eu não sei. Do nada ele ficou doente, não estava firme com Deus. Mas isso é pecado, isso é coisa escondida, isso é coisa oculta. É isso, não é que os crentes falam? Quando alguém fica doente, isso do nada. É, não é? Os crentes. É, os crentes. Outro mesmo está em pecado? Tá. Certeza. Alguém vai acreditar? Vai acreditar. Se ele tiver Bíblia, se ele tiver vida com Deus, ele acredita ou não acredita? Acredita, meu irmão. Todo mundo fala que a irmã Dorca estava no pecado. Mas fala.
E a irmã dó, e quando morre? E morre pior ainda. A irmã ficou doente, morreu, é a mão de Deus pesando na irmã. É assim ou não é que fala? Cadê os crentes? Até os glórias acabou, né, irmão? Os irmãos ficou preocupados, passou a ficar doente. É, irmão. Às vezes o irmão pensa que está acontecendo uma coisa aí, você ficar doente aí. Porque crente não pode ficar doente, já viu? Agora, aonde tem isso na Bíblia que crente fica doente? Aonde tem isso na Bíblia que crente não passa luta? Aonde tem na Bíblia que crente não fica com febre, não dá dor no braço, dá dor nas pernas? Tem isso na Bíblia? Agora, se é crente, você é Superman agora. Você é todo blindado agora. Você não fica doente, você não cai, você não tropeça, você não bate carro, você não leva multa, você não é assaltado. Meu irmão, que mundo você está? Jesus fala que no mundo tereis aflições. Sabe que no mundo tereis aflições? Jesus falou assim, ó, você vai, tudo que acontecer para um pode acontecer com você. Você vai ficar doente, você vai passar fome, você vai passar dificuldade. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Salvação. Se eu tenho minha vida com o altar de Deus, se ele vir, se eu morrer, você não é que você é convertido, que você é discípulo, que você nunca vai passar dificuldade, luta, nunca vai ficar doente. Isso é o evangelho que todo mundo prega, o evangelho errado. Mas aqui nós pregamos o evangelho de essência, verdadeiramente dentro da palavra de Deus. Então a irmã Dona ficou doente e morreu. Então todo crente não fica doente, crente morre, acontece. Tudo é permissão de Deus. Deus permitiu isso acontecer na vida dela? Sim ou não? Aconteceu, permitiu, porque tudo está nas mãos dele, tudo está no controle das mãos do Senhor. E a Bíblia vai dizer, versículo de número 37 ainda: enfermando ela, morreu, e tendo lavado, a depositaram num quarto alto. Isso aqui me chama a atenção. Naquele tempo, quando a pessoa morria, lavava-se o corpo. O corpo era lavado. Mas quem colocou essa mulher no quarto alto? O que deu na cabeça de alguém pôr essa mulher no quarto alto? Aqui fala o nome dessa pessoa? Olha a Bíblia e fala o nome. Tem coisa que Deus não precisa falar. Tem coisa que Deus não precisa entrar em detalhes. Tem coisa que Deus precisa entrar em detalhes? Tem coisa? Não. Tem coisa que Deus não vai falar. A Bíblia vai dizer que Deus deu detalhes da vida de Enoque. O que a Bíblia diz sobre Enoque? O que vai dizer aí? Deus entrou em detalhes? Precisa? O que Enoque fez? Estou dando um exemplo aqui para vocês entenderem. O que Enoque fez? Andou com Deus. Precisa dizer mais alguma coisa? Enoque andou com Deus. Tem que dizer mais alguma coisa? Aí a Bíblia tem coisa que Deus vai dizer assim, ó. E ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e morreu. Tem coisa que Deus não vai detalhar. Tem coisa que não precisa. A própria palavra, o próprio texto já revela o que Deus está falando. Pensa você andar com Deus, a melhor coisa que tem é você andar com Deus, meu irmão. Enoque andava com Deus, então ele tinha uma vida no altar de Deus. Ele era um homem íntegro, ele era um homem justo, ele era um homem que tudo que ele fazia ele orava, ele falava com Deus, ele tinha direcionamento de Deus, ele andava com Deus, ele andava na direção de Deus. Não precisa falar mais nada. Tem coisa que precisa explicação. A gente tem explicação de tudo, né? Ah, mas adoeceu de quê? Que doença que foi essa, não é? Aqui fala a doença de Dorcas? Não fala. Se você pegar Epafrodito, não fala. Mas Epafrodito estava no pecado? Não estava. O homem estava sendo aquele que auxiliava Paulo. Paulo estava preso. Ele pegava os donativos, enviava para a igreja, entregava as cartas para a igreja recebia as cartas, cheio do Espírito Santo, as cartas de Paulo tinha revelação de Deus, e Epafrodito levava as boas novas e Paulo se alegrava. Epafrodito chegava a Paulo, entreguei as cartas da igreja, está cheio do Espírito Santo, todo mundo está assim, ó. Que isso, que carta é essa? Que carta abençoada é essa aqui? O homem está preso, está escrevendo isso aqui, e nós estamos aqui soltos, nós estamos aqui livres, entristecendo. Não vamos se alegrar no Senhor, porque aquele homem está preso, está se alegrando no Senhor, e nós estamos livres, e a igreja está se perdendo. Não vamos deixar se perder, porque Deus está com ele, Deus está conosco também. Então
Epafrodito chegava e alegrava o coração de Paulo com as palavras das boas novas. Porque as boas novas do Evangelho têm o poder de alegrar o nosso coração. Fala assim, rapaz, eu passo uma luta, uma dificuldade, mas aquela palavra me trouxe conforto. Eu recebi uma palavra na igreja muito alegre. Eu não estou passando luta não, eu estou na bênção de Deus, tudo é permissão de Deus, eu aprendi na igreja. Então as boas novas do Evangelho têm poder para mudar a nossa mente. E mudando a nossa mente, a gente muda de atitude, a gente muda de caráter, a gente é transformado pelo Espírito Santo. Então aquela mulher conheceu, a Bíblia tem que explicar. E levou para o quarto alto. O que significa quarto alto? Alguém olhou, presta atenção, conjecturando aqui, alguém olhou, para essa mulher de boas obras, essa mulher cheia do Espírito Santo, essa mulher discípula de Jesus, essa mulher pregava a Bíblia, essa mulher orava. Aí não pode acabar desse jeito. Deus ainda tem um plano na vida dessa mulher. Aí esse homem juntou mais outros, vamos pegar ela e vamos levar para o quarto alto. O que significa quarto alto? Lugar de intimidade, lugar secreto. Quando o crente morre, crente verdadeiro, para onde que ele sobe? Para onde que ele sobe? Crente, quando morre, quando o crente é verdadeiro, fiel a Deus, para onde que ele sobe? Para o céu. E quando nós estamos aqui na terra, a gente tem que se humilhar para quem? A gente tem que descer o nível para quem? A gente desce o nível quando está vivo. A gente se humilha, a gente dobra o joelho. Mas quando a gente morre, a gente vai, sobe para o céu. Aquela mulher estava em poder de glória. Quando leva para o quarto alto, é Deus falando assim, aquela pessoa falando assim, Deus ainda tem esperança na vida dessa mulher. Deus ainda pode fazer um milagre na vida dela. E quarto alto significa um lugar de destaque. Aquela mulher está recebendo glória que vem do alto. Aí a Bíblia vai dizer que eles ouviram falar de quem? Ouviu falar de quem? De Pedro. Foi um rapaz, vai mandar 2 varões lá. Mandaram quantos varões? 2. Quem pode resolver seu problema? Quem pode resolver seu problema? Aí tem gente que fala assim, não, eu vou mandar o diagnóstico do médico, um amigo meu, ele vai saber o problema. Mas sabe aquela irmã, que é sua vizinha, aquela irmã de oração, aquela irmã que tem um coquezinho assim, aquela irmã que ora na madrugada, ela começa a falar em oração e fala assim, rapaz, essa mulher não sabe nem ler direito. Mas quando eu escuto essa mulher orar na madrugada, eu fico todo arrepiado. Quando essa mulher ora, eu sinto a presença de Deus. Você vai recorrer a quem? Você tem que recorrer àquela pessoa que sabe que é cheia do Espírito Santo. Rapaz, eu vou buscar aquele irmão, porque aquele irmão sei que ele é um homem de oração. Eu sei que quando aquele homem bate o joelho no chão, quando aquele homem começa a orar, o céu se abre. Deus fala com ele. Ele tem revelação direta do céu. Eu vou procurar aquele que resolve o meu problema. Eu vou procurar aquele homem de Deus. Ouviu falar que Pedro estava passando, estava em vida. Por que ouviu falar de Pedro? Ouviu falar e circular que aonde Pedro ia havia sinais, milagres e prodígios. Pedro havia acabado de realizar um milagre de Enéas, o paralítico, há 8 anos. Você acha que o que aconteceu todo mundo viu? Todo mundo viu o milagre. Você acha que não circulou o milagre que Deus fez naquela cidade? Rapaz, um negócio que tem para falar é crente. Pensa um negócio que espalha rápido, é crente. Isso é coisa boa e coisa ruim, viu? Coisa boa espalha rápido, coisa e notícia ruim espalha mais rápido ainda. Rapaz, você viu o irmão ali, vai, pecado lá, o irmão lá. Você viu o que aconteceu no negócio da igreja ali? Espalha rápido ou espalha? Crente tem a língua, menino. Ó, Tiago diz, aquele que consegue controlar a língua é perfeito. Quem não controla isso aqui não. O dia que você controlar essa língua sua, você vai ser perfeito na presença do Senhor, viu? É, meu irmão. Junta uns 3 crentes, não sai um negócio, um barulho. 3 crentes faz barulho. E muito alto. Então a notícia espalhou rápido. Vamos chamar Pedro, um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Agora preste atenção aqui.
Quando Dorcas morre, existia algo na tradição judaica. Quanto tempo, alguém sabe quanto tempo Dorcas teria que ser enterrado? Assim que ela foi morta? Viram ela morta? Quanto tempo tinha que ser organização, lavar o corpo? Alguém sabe? 24 horas. Estudando acerca disso, no máximo 24 horas. Em outros casos, imediatamente. Lavava o corpo, já organizava e já enterrava. Porque a tradição judaica é assim: enterra o corpo para que Deus recebe logo. A terra, tudo vai comer, a alma vai ser destruída, o espírito vai subir para o céu. E Deus vai pegar de volta o que é dele. A tradição é essa. Imediatamente, ou no máximo 24 horas. Por que o texto vai dizer que quando chamaram Pedro, falaram para Pedro: Pedro, vai depressa? Está no texto. Vai depressa. Por quê? Por que a pressa? Porque o assunto era urgente. E de Lida a Jope, sabe quantos quilômetros que era? Olha para mim, quantos quilômetros? Sabe quantos quilômetros que era? 20 quilômetros. Se você andasse normal era um dia. Quando Pedro chegasse lá, o que ia acontecer? Se Pedro andasse tranquilo, chegasse lá no local, o que ia acontecer? O corpo estava lá? Não. Tem coisa que Deus tem que agir depressa, rápido. Chegaram em Pedro, contou toda a história para Pedro, falou assim: Pedro, vamos depressa. O negócio, o assunto é urgente. A Bíblia diz que levantando-se Pedro, partiu. Pedro andou devagarzinho? Não, Pedro acelerou o passo. Pedro andou rápido. Pedro andou até correndo sem brincar. O texto não vai dizer. Mas de Jope, de Lida a Jope era 20 quilômetros. Era distante, meu irmão. 20 quilômetros é distante, não é? Naquele tempo, qual era o meio de transporte? Os pés, o solado do pé, cavalo, camelo, jumento. Eram essas coisas, meu irmão. Não tinha carro, não tinha aplicativo de Uber, não tinha moto Uber, não tinha carro, não tinha essas coisas, não tinha ônibus, não tinha esses trem lá nessa época? Não tinha não, meu irmão. Por que você acha que os crentes eram magrinhos? Meu irmão, os crentes eram tudo magros, porque isso aqui, varão. Não viu um crente gordo. Você não viu um crente gordinho, não. Era, seco das canelas. Dava um recado, falava que Deus tinha, voltava, era 20 km para ir, Pedro ia lá fazer, depois tinha que voltar 20 km para trás. Não dava nem que respirar, não. O corpo tinha que ser magrinho, não aguentava a caminhada, não aguentava andar, não. Então Pedro acelerou o passo, Pedro foi. Quando Pedro chegou lá, como que estava o cenário lá da casa? Estava um sinal de alegria? Ou sinal de tristeza, tragédia? As viúvas que Dorcas fez as roupas, as vestes, porque ela costurava, porque no texto vai dizer que as viúvas mostravam as vestes que as viúvas e os necessitados usavam. O que Dorcas fazia? Dorcas costurava, Dorcas pegava o tecido, fazia roupa para as viúvas e para os necessitados, para que eles estavam em estado de jogar na sociedade lá. Sabe que as pessoas moravam de rua? Ela pegava e cuidava deles. Ela pegava e zelava deles, dava roupa, dava veste e pregava a palavra para eles. Fazia eles mudar de vida, fazia eles mudar de perspectiva, de memória, de cabeça. Porque o Evangelho transforma caráter. Então aquela mulher era cheia de boas obras. E aquela mulher, a Bíblia diz que Pedro se levantou e foi. Olha o versículo de número 39. E levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, levaram-no ao quarto alto. E todas as viúvas rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizeram quando estava com elas. Pensa, irmão, aquelas viúvas chorando. Olha aqui, Pedro, a roupa que Dorcas fez. Olha aqui, Pedro, eu não tinha nada, essa mulher doou na minha vida, abençoou minha vida. Pensa aquela tanta viúva chorando. Pensa Pedro naquele cenário. Pedro tranquilo, Pedro sereno, porque o crente, quando ele é cheio do Espírito Santo
Santo ele não se apavora, ele fica tranquilo, ele tem que colocar postura. A Bíblia diz que Pedro entrou no lugar, no quarto alto. O versículo 40 chama a sua atenção. Mas Pedro, fazendo-as sair todas, pausa aqui. O que Pedro fez? Todas saíram. Pedro aprendeu isso em quem? Pedro está replicando isso em quê? Teve alguém que leu um texto aqui, uma morte, confirmando a pregação aqui. Jesus vai a um certo lugar, filho de Jairo. Quem que entra com Jesus? Jesus vai vir só três comigo. Quem foi? Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Quando Jesus chega lá, Pedro, Tiago e João sobe com ele. Ele vai dizer assim: vai só Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe. Mais ninguém. O resto do povo entrou? Não. E Pedro está vendo aquele negócio aí. E Jesus olhou, pegou na mão da menina e disse o quê? Talita cum, levanta-te, menina. Não é isso? Que traduzido? Pedro viu aquilo ali. Pedro está replicando isso em quem? Em Jesus. O que Pedro viu e aprendeu. Pedro já tinha citado alguém? Não. Todo mundo estava no quarto. Porque Pedro deu o quê? O secreto com Deus. O que aconteceu na cura de Enéas? Todo mundo em dormes. Ninguém está vendo. Tem coisas que Deus vai mostrar para todo mundo ver. Mas tem coisa que é só eu e Deus. Tem coisa que é no secreto. Tem coisa que é no oculto. Tem coisa que é no quarto fechado. Tem coisa que é só eu e Deus. É só eu chorando. É só eu clamando. É só eu buscando. E Deus vendo. E Deus olhando. E Deus colhendo as lágrimas. E Deus respondendo. Tem coisa que é só eu e Deus. Que vai passar. Que Deus vai me curar. E só eu vou saber. Só eu vou ver. Mas tem coisa que Deus vai mostrar para todo mundo ver. Aí Pedro pega ela. Aí a Bíblia diz que Pedro, fazendo todas sair, 40. Pedro pôs-se de joelho e orou. Agora presta atenção aqui. Faz uma comparação aqui. Quando Jesus chegou na filha de Jairo, Jesus ajoelhou e orou. E aí, irmão, você leu o texto? E Jesus ajoelhou lá e orou. O que Pedro ajoelhou e orou? Pedro fez uma coisa que Jesus não fez. Quer a resposta? Ali era Jesus. E Jesus era o Verbo. João disse: Jesus era o Verbo. O que é o Verbo? A palavra. Basta uma palavra dele e tudo se faz. Ali era Jesus, ali era o Verbo, ali era Deus em pessoa encarnada. Ali era o Verbo falando, e tudo que o Verbo falava acontecia. Tudo que o Verbo falava acontecia. A Bíblia vai dizer que tudo foi feito por ele, e sem as suas palavras nada seria feito. Tudo aconteceu por meio da palavra, por meio do Verbo. Ali era o Verbo, irmão, não tem comparação. A mulher estava morta no quarto. O que eu falei para você entender? Quando é crente de verdade, quando ele morre, ele faz o quê? Ele sobe. E quando a gente está vivo, a gente desce. Desce na humilhação, desce com o joelho no chão, desce com boca no pó e pede a Deus misericórdia. Eu não sou digno, mas a tua graça me alcança. Eu não sou digno, mas a tua presença está comigo. Eu não sou digno, quando mais o Senhor cresce, mais eu diminuo na tua presença. Então Pedro ajoelha, mostrando: Senhor, eu vou fazer algo, mas é o Senhor quem faz. Eu vou me humilhar, porque aquele que se humilha na presença de Deus, Deus responde. Aquele que se humilha, aquele que joelha, aquele que coloca a boca no pó, Deus faz milagre. Pedro fechou o quarto. O que Jesus ensina? Fecha a porta do quarto e ora aí. E ora aí. E o Deus que te vem em secreto te recompensará. Pedro falou assim: vou fechar a porta do quarto e vou fazer aquilo que Jesus ensinou. Eu vou ajoelhar e vou orar. Não é eu que faço, é Ele que faz. Não é eu que posso, é Ele que pode. Não é eu que sou grande, eu sou pequeno. Quem é grande é Ele. A presença dele, a glória dele. E João e Pedro ajoelhou.
E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Tabita, levanta-te. Tabita, levanta-te. E a Bíblia diz: e ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. Olha o 41. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Presta atenção aqui. Aquelas viúvas, quando Dorcas morre, elas fizeram alvoroço? Não. Eles tinham esperança que Deus poderia fazer um milagre? Sim. Porque colocaram no lugar alto. Diga lugar alto, eu falei? Quem sabe Deus ainda faz um milagre aqui. Quem sabe Deus ainda transforma. Quem sabe Deus ainda faz. Lugar de destaque, lugar fechado. Poucas pessoas iriam ver, poucas pessoas iriam abrir a porta do quarto e iriam ter contato com ela. Eles não fizeram alvoroço. Eles não chegaram em todo mundo e falaram assim: ó, morreu o irmão ali. Eles não fizeram isso. Foi algo entre eles ali. Por que eu estou falando isso? Enéas não. Enéas foi algo visível, algo notório, todo mundo está vendo. Tem coisa que Deus vai fazer para todo mundo ver. Só que tem coisa que vai servir uma particularidade de pessoas. Porque Deus precisa fazer algo grande ali naquele lugar. E quando Pedro chega, Pedro viu que não era todo mundo que sabia. Pedro sobe no quarto, tira todo mundo do quarto, fecha o quarto, ora, põe-se de joelho, humilha ao Senhor, clama a Deus, pede: Senhor, faz um milagre aqui, faz a tua vontade aqui. E Deus tem misericórdia, aquela mulher acorda, Deus volta a vida dela, ressuscita ela, e Pedro chama todo mundo que estava ali, orando, clamando, crendo no milagre, e mostra ela viva, mostra ela, apresenta ela viva novamente, fala assim: está aqui o milagre que Deus fez, está aqui a cura que Jesus fez, está aqui. E todos aqueles que estavam naquele lugar creram no Senhor, acreditaram no Senhor, e depois se espalhou-se a notícia. E depois do milagre, Deus espalha a notícia. Deus vai fazer notório o milagre na sua vida nessa noite. Deus vai fazer notório. Todas as pessoas vão olhar para você e vai ver: essa é discípula, esse é discípulo do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé, glorificando aquele que é digno da honra e da glória, em nome do Senhor Jesus. Então lembra de uma coisa: cura não muda caráter. A cura cura o seu corpo. O corpo de Enéas não foi curado, mas o Evangelho transforma a sua vida e cura a sua alma. Então não vem para o culto querendo cura de Deus. Se Deus quiser, é Deus. Se Deus quiser curar, Ele vai curar. Se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Mas a cura será só a cura no teu corpo. Mas esse Evangelho aqui, olha aqui o Evangelho. Esse Evangelho aqui transforma o caráter seu e cura a sua alma. Cura da alma, Ele vai curar suas emoções, Ele vai curar os seus pensamentos, Ele vai mudar a sua perspectiva de vida. Isso é o Evangelho que eu creio. Esse é o Evangelho que pregamos, em nome de Jesus. Amém? Então é isso, a palavra dessa noite. Guarde ela no seu coração, anote. É a última quinta-feira, pastor, do ano? Última quinta-feira do ano. Quinta-feira que vem tem culto? Quinta-feira que vem é Natal, mano. Aí lá.